provocada pela pandemia tirou o alimento da mesa de inúmeros brasileiros. Por isso, instituições públicas e privadas estão integrando uma corrente de solidariedade. Entre essas iniciativas está a do Conselho Regional de Farmácia, que pretende colocar nas drogarias caixas de coleta de alimentos. Para nos explicar melhor essa iniciativa, recebo no Alesp Conecta de hoje o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Dr. Marcos Machado. Dr. Marcos, seja bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, viu? É um prazer estar com vocês e poder conversar aí com os telespectadores, com o pessoal todo aí. Muito obrigado. Dr. Marcos, explica para a gente como é que vai funcionar essa campanha Farmácia Solidária. Bem, o Farmácia Solidária foi uma ideia da diretoria para poder justamente ajudar a população nesse momento. Nós temos visto a olho nu, não precisa de pesquisa nem absolutamente nada, nós vimos crescer, infelizmente, população de rua, o pessoal que está aí necessitado, né, sem contar as pessoas que já existiam, que têm auxílio de outras entidades também, mas que nós temos percebido realmente o empobrecimento aí da população. Então surgiu a ideia de utilizar as farmácias, porque a farmácia é um estabelecimento de saúde muito próximo da população em qualquer região. Em todo bairro, toda região tem uma farmácia. E a ideia é que as farmácias, os farmacêuticos das farmácias participem dessa campanha, recebendo doações de alimentos, para que a gente possa encaminhar. A princípio nós pensamos em algumas entidades como SS, privadas, mas a nossa ideia é fazer contato com o Fundo de Assistência Municipal, cada município, entregar isso ao Fundo Municipal, Fundo de Assistência, para que eles possam fazer essa distribuição. Então, qual é a ideia? Que a farmácia funcione como um posto de arrecadação de alimentos, ou seja, de doação de alimentos, para que a gente possa depois retirar esses alimentos e doar ao fundo assistencial de cada município. Doutor, o senhor falou que essa questão que vai estar em contato, o conselho vai estar em contato com os fundos sociais de cada município. E como é que é a destinação desse alimento? A farmácia, por exemplo, de São Paulo vai destinar para o Fundo Social de São Paulo, ou é possível que seja feito um centro de arrecadação único indo distribuir para os 645 municípios? Como é que vocês pensaram aí nessa questão logística? Como o estado é muito grande, nós possuímos seccionais que são representantes nossos em vários pontos do estado de São Paulo. São quase 30 seccionais. Mas, evidentemente, nós temos mais de 500 municípios, não dá para abranger todos e alguns ficam distantes da seccional. Então, nós centralizamos em alguns locais, por exemplo, na região da ABC, tem a seccional de Santo André, na Zona Leste temos a seccional da Zona Leste, mas são regiões grandes. Então, o que nós pedimos? Que as farmácias participassem desse evento, mesmo em outras cidades, em outros locais, e se nós não pudermos retirar tudo, porque a logística, dependendo do município, principalmente no interior, os municípios são distantes e regiões muito grandes, para que faça o contato com o fundo assistencial do município, né? É preciso, para a farmácia participar, nós pedimos que nos informe para que a gente possa ter o controle, para divulgar isso também para a população, nós vamos divulgar em todas as nossas mídias sociais, mas que ao recolher esses alimentos, ao captar essas doações, que a farmácia documente isso e depois entregue isso ao Fundo Municipal, faça o contato com os seus municípios, os fundos assistenciais dos seus municípios, com a prefeitura, para que possa doar no próprio município e não haja a preocupação de um ponto único de recolhimento. Então, se a farmácia está longe da seccional do Conselho Regional de Farmácia, não há problema. Ela pode participar e ela faz o contato com a prefeitura, ela doa esses alimentos, nós só queremos ter o controle do que está sendo doado para poder, inclusive, prestar contas, né, às pessoas que doaram. Doutor, a gente sabe que a farmácia é um ponto de referência. Muitas vezes, eu já vi isso acontecer algumas vezes, a gente está ali dentro da farmácia e tem uma pessoa na porta para pedir alguma coisa.
ou para pedir uma Exato. fralda, ou para pedir uma lata de leite, isso não é incomum. Se as pessoas Não. eventualmente forem a essas farmácias pedir esse alimento, é possível que alguma coisa seja doada? Ou, de fato, vocês vão direcionar para o poder público para que faça a distribuição mais igualitária possível? Como é que vai funcionar nesses casos? Você tocou num ponto importante. Acontece mesmo, muitas vezes você chega à farmácia e tem algumas pessoas solicitando ajuda. Isso antes já era uma coisa que acontecia normalmente. Agora, nós estamos vendo mais. Mas, como se trata de doação, né, nós entendemos que a doação, o recolhimento desses alimentos, a doação ao o Fundo Municipal, Fundo de Assistência Municipal, até para que nós possamos prestar contas de uma divisão igualitária, ou seja, para que seja doado de forma para quem realmente precisa e os fundos municipais têm esse cadastro, têm esse controle, nós optamos por fazer isso, porque nós temos que prestar contas depois também daquilo que nós estamos recolhendo de doações e como é que nós estamos distribuindo isso. Então, assim, é uma situação difícil, talvez a farmácia possa até ajudar, claro, as pessoas que estão ali na frente da farmácia pedindo uma ajuda, é evidente que não dá para negar, né? Mas aquilo que for recebido como doação, é importante que seja doado, seja documentado, para que a gente preste contas para a sociedade também daquilo que a sociedade está ajudando, ou seja, ela precisa ter certeza que esses alimentos serão entregues para quem realmente necessita, né? E o controle que nós entendemos é justamente o poder público, como o Conselho Regional de Farmácia é uma autarquia, a relação com o poder público ela é a mais correta para que a gente possa prestar esse esclarecimento, essa prestação de contas depois ela é necessária. Com certeza. Eu acho que é importante a gente fazer essas colocações, né, doutor? Porque a gente sabe, não é incomum a gente ver o pessoal pedindo na porta da farmácia, porque tá ali, as pessoas Hum. estão ali, às vezes a pessoa está precisando mesmo de uma fralda, está precisando de uma lata de leite, e aí vai pedir para o cliente que está ali comprando. E por vezes as pessoas ajudam, claro, mas obviamente que tendo ali como um ponto de referência, isso faz diferença para eles. Então, quer dizer, ponderar entre as questões aí das pessoas que estão pedindo ali no imediato e o compromisso com o poder público que acaba sendo firmado é importante. Doutor, as farmácias vêm ajudando de várias maneiras desde o início da pandemia, a gente não tem como negar. Essa campanha de arrecadação de alimento foi a disponibilização da estrutura da farmácia para vacinação, oferecendo logística. Vocês também fizeram essa oferta aí para as redes aí de vacina e etc. As farmácias estão assumindo essa vocação de apoio à população em outras frentes? Dá para a gente falar isso? Puxa, que pergunta maravilhosa, e é muito importante isso. A farmácia, ela vem se transformando ao longo dos últimos anos, exatamente num serviço de saúde, ou seja, um estabelecimento de saúde. Não mais um local que vende medicamento, não é isso. A farmácia hoje presta serviços essenciais à população, e é importante dizer isso. Desde que a pandemia se instalou no Brasil, tiveram 2 estabelecimentos de saúde que não fecharam, os hospitais e as farmácias. As farmácias ficaram abertas, os farmacêuticos ficaram lá à disposição para ajudar a população, inclusive quando consultórios médicos fecharam, as farmácias estavam lá para ajudar. E nós, justamente nesse intuito de aproveitar esse espaço da farmácia, que não fecha nunca, nós temos farmácias 24 horas abertas, né? O intuito era esse mesmo, de colocar à disposição da população o estabelecimento farmácia que está sempre ali aberto para poder ajudar e o profissional farmacêutico que também é um profissional de saúde e tem a preocupação com a população. Então, a ideia era juntar isso, o profissional de saúde, um estabelecimento que está aberto o tempo inteiro e que não está preocupado com a venda, não é isso. Toda empresa, claro, tem a questão de que precisa sobreviver comercialmente, mas a nossa grande preocupação agora é que a farmácia tenha realmente um viés social que possa ajudar a sociedade quando ela mais precisa. E o momento é de ajuda, o momento é de muita ajuda. Então, nós entendemos que era necessário uma campanha dessa para que a farmácia pudesse contribuir
sabe, com a sociedade num momento difícil, né? Muito difícil, que não é uma questão que vai passar de hoje para amanhã, é uma questão dura que nós estamos passando. A Covid-19, ela traz consequências para a saúde, do ponto de vista de adoecer, mas ela também trouxe consequências econômicas que vão durar durante um período, e nós precisamos estar juntos para poder ajudar a sociedade. Sim, é importante a gente colocar essa questão. Eu falei há poucos meses com o Dr. Marcelo Poacô, que é o vice-presidente do conselho, Isso, e a gente falava sobre essa questão da ajuda, da disponibilidade de ajuda das farmácias, que é algo muito importante. Obviamente, por exemplo, sim, para guardar vacinas, por exemplo, para transportar vacinas, para aplicar vacinas, as farmácias têm todo o expertise para fazer isso, para contribuir com esse papel e ter ali a estrutura disponível, como já está acontecendo em algumas redes da farmácia, está sendo usada para aplicação de doses da vacina de uma maneira gratuita, é muito importante para a sim. população. Porque a gente não pode esquecer, né, doutor, que muitas vezes as pessoas que trabalham na farmácia ou farmacêutico é uma pessoa do bairro. E aí, obviamente, Exato. que trazer esse vínculo, essa proximidade entre a população, que às vezes está desconfiada da vacina ou do medicamento, e a farmácia, isso faz uma grande diferença para que a gente tenha um sucesso Faz, nessa campanha importante, né? faz. Doutor, a campanha foi iniciativa do Conselho Regional de Farmácia. Aí eu queria Isso. saber se as farmácias também buscam orientação para realizar a iniciativa por conta própria. A gente falou agora que a ideia é que seja vinculada aí ao poder público, à distribuição e tal. Mas se de repente alguma farmácia queira fazer a sua própria campanha, o seu próprio engajamento, é possível fazer isso? O conselho também dá orientação para essas farmácias? Damos. É importante dizer que essa iniciativa foi do Conselho Regional de Farmácia, de fato, mas ela teve a adesão e tem a participação e apoio do Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato do Comércio Varejista Farmacêutico, que é o Sincofarma, o Sindicato dos Farmacêuticos, o Sinfar, aqui de São Paulo, a Anfarmag, que é a Associação das Farmácias Magistrais, que é a farmácia de manipulação, a Febrafar, que é a Federação Brasileira de Farmácias. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. E me parece a ABC Farma também está nos apoiando nessa ação. E essas associações todas estão disparando e-mails e solicitando apoio das suas redes de farmácias, das suas franquias, dos seus franqueados, né, para que participem. Hoje pela manhã eu recebi uma atualização, no estado todo já são mais de 50 farmácias participando, né, e nós esperamos que até o final da semana esse número aumente bastante, justamente pelo apoio das entidades que estão divulgando isso e pedindo apoio dos seus franqueados, dos seus associados, né? Então, esse número de farmácias deve aumentar bastante. No dia 8 de maio, nós vamos fazer uma ação de estar indo nas farmácias também. A diretoria vai estar presente em vários locais do estado, né? E a gente espera realmente que isso aconteça. Aquelas farmácias que quiserem participar, que quiserem fazer eventualmente, né, no seu bairro, justamente porque o farmacêutico muitas vezes é isso que você disse mesmo, ele é um morador do bairro, ele é um morador daquela região, né? Então, se surgir a necessidade de fazer, que não dê para, nos moldes todos do que nós previmos na campanha, mas entre em contato com o conselho, pegue orientação para saber como deve ser feito de forma correta, para que a gente possa padronizar isso e não fazer nada que deixe dúvidas para a sociedade. A ideia é fazer uma ação que ajude a sociedade e não deixe dúvidas. Eu me preocupo muito com isso, sabe? É muito importante que a gente tenha uma ação articulada para prestar contas depois daquilo que a gente fez. Então, a ação é bonita, a ação é muito bacana, as farmácias, elas podem colaborar e têm um papel social, mas a gente precisa prestar contas de forma correta e saber para onde depois esses alimentos estão sendo encaminhados, né? Se me permite, doutor, eu acho que a ação não é só bonita, ela é necessária. A gente aqui na Assembleia Necessário. Legislativa também tem uma caixa de arrecadação do Fundo Social. Esse ano, todos os anos, a gente sabe que o Fundo Social coloca à disposição essas caixas de arrecadação e
a maioria das vezes o foco é cobertores e roupas, mas esse ano, com a vulnerabilidade Exato. social, foi ampliado para a questão dos alimentos. A Assembleia colocou uma tenda É. logo na entrada do estacionamento. As pessoas que não estiverem dentro da casa e quiserem ir lá até lá, das 8 da manhã até as 18, pode deixar o alimento. E é importante, todos os lugares que puderem fazer essa contribuição, às vezes, né, doutora, a gente colocar um item a mais na nossa compra do mês para fazer Exato. essa doação faz muita diferença para quem está recebendo. Doutor, E, eu queria saber quem tem abraçado mais a campanha, se as farmácias pequenas ou as grandes redes, como é que tem sido aí essa adesão dos outros colegas farmacêuticos? a princípio, as farmácias pequenas estão abraçando mais a causa. E dessas mais de 50 que já confirmaram participação, e nós vamos divulgar no nosso site, são farmácias de pequeno e médio porte. Mas eu espero aí nos próximos dias a adesão das grandes redes também, para que a gente possa ter um número maior ainda, né? Nós temos mais no estado inteiro, são em torno de 15 mil farmácias. É claro que talvez nem todas participem, mas se nós tivermos uma adesão aí de 10, 20% desse número, já seria maravilhoso e nós conseguiríamos arrecadar uma quantidade grande de alimentos. Porque, conforme você diz, e é verdadeiro, as pessoas necessitam de muitas coisas e roupas, né, vai ser necessário, materiais de primeira necessidade, de higiene também vai ser, mas nesse momento tem muita gente precisando de ajuda para se alimentar. Então nós vamos focar nesse primeiro momento nisso e depois pensamos nas outras opções. Então eu espero que nos próximos dias as grandes redes também estejam aderidas a esse projeto, que a gente possa contar com todas elas. Doutor, a gente sabe, como eu havia mencionado antes, que a farmácia sempre foi uma referência para a população, seja na orientação de um receituário, né, para fazer aquela boa e velha tradução da letra do médico, no aconselhamento quanto a um tratamento e inúmeros outros fatores aí que a farmácia sempre teve um papel essencial. Vocês acreditam que essa relação de confiança que foi estabelecida anteriormente será um fator para estimular as doações, que a gente tem que lembrar, as doações para todas as entidades do terceiro setor caiu consideravelmente. Então, quer dizer, Exatamente. as pessoas também estão precisando ser estimuladas a dividir um pouquinho. Essa relação de Isso. confiança vai ser um estímulo? Nós apostamos muito nisso, sabe? É a relação de confiança que existe entre o farmacêutico e sua equipe de trabalho e a população daquela localidade, ela é importante do ponto de vista de relacionamento mesmo. O farmacêutico se torna, muitas vezes, não um profissional, mas até um conselheiro, um amigo, e está ali para isso, né? Então, o que você disse é verdade. Muitas vezes se estabelece no primeiro momento por causa da letra do médico, porque depois tem que fazer o acompanhamento de tratamento desses pacientes, e eles voltam sempre. E agora é o momento de utilizar mesmo essa empatia toda, essa contato com aquela população e dizer, olha, nós precisamos ajudar quem precisa. Você tocou num ponto importante que eu havia me esquecido. As doações para o terceiro setor caíram muito, muito. E parte dessa população necessitada dependia da ajuda do terceiro setor, depende ainda da ajuda do terceiro setor. E agora é hora. A crise, evidentemente, que ela afeta todas as pessoas, claro, mas alguns afetam menos, outros afetam muito mais. Então, aquelas que ainda têm possibilidade, e existe bastante pessoas que ainda têm possibilidade, como você mesmo colocou, na hora que for comprar, fazer a sua despesa, coloca um item a mais de arroz, um saquinho de feijão, leite em pó, algo que possa doar, que não seja perecível, e ajude um pouco. Nós estamos precisando disso. O momento é de solidariedade, de alimentos e também de carinho, um pouco de solidariedade humana nesse momento é importante. Olha, se eu puder dar uma dica, a gente aqui na minha casa, a gente sempre coloca alguns pacotes de macarrão a mais, porque dá uma refeição, e fubá, Isso, que também dá uma refeição. Então, quer dizer, são alimentos que têm um custo baixo e que isso. pode significar a refeição de uma família. Então, quer dizer,
né? É uma dica que de repente pode fazer diferença aí. Doutor, algumas semanas eu fiz um programa falando sobre essa questão da ajuda ao próximo, do terceiro setor, e uma das perguntas que eu fiz naquela época, naquele programa, foi sobre a quem a solidariedade ajuda, né? Porque a gente sabe que, obviamente, que a pessoa que recebe tem uma gratidão imensa, mas e quem está doando? Como é que é esse sentimento? E aí eu queria perguntar para o senhor, dando um gancho aí com a farmácia, exercer a solidariedade é um remédio? Puxa, que pergunta legal. Nós iniciamos essa campanha, a diretoria do conselho, fazendo doação. Veja, as pessoas precisam de exemplos também, né? Ou seja, você não pode cobrar delas ou pedir delas sem que você também passe algum exemplo positivo e mostre que aquilo é viável. Então, nós fizemos doações e assim, particularmente, e posso falar em nome da diretoria, é um prazer muito grande poder ajudar e quando você tem essa possibilidade, tem condições, poxa, a solidariedade é um remédio forte, forte inclusive, mas ela é um remédio para quem recebe e ela é um remédio para a alma de quem doa também, sabe? É você se sentir bem e poder dizer, eu contribuí quando era necessário e tinha condições para isso e fiz o meu papel social. Eu acho que nós chegamos num ponto também da sociedade que as pessoas às vezes se perguntam, né, o que se é importante doar ou se isso é assistencialismo. Não, isso não é assistencialismo, isso é necessidade mesmo. E o povo brasileiro tem isso de ser um povo solidário quando necessita. E agora é o momento. A campanha do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, ela foi feita por necessidade, mas outras entidades também estão buscando ajudar. E você vê que há uma movimentação na sociedade no sentido de dizer, olha, é preciso contribuir com quem está necessitado nesse momento. Então, para quem está assistindo, nós ficaríamos felizes. E a farmácia, ela é um ponto fácil. Você passa nas avenidas, você encontra uma farmácia, né? Então, é fácil de doar. Mas se não for possível, procure a Lesp, procure outros pontos, mas vamos tentar contribuir nesse momento, porque o país passa uma situação difícil e não vai acabar de hoje para amanhã. A situação ela é crítica e nós vamos ter que lidar com isso. Sim, até o senhor me fez lembrar outro trecho desse programa que eu fiz, que uma das pessoas que era o responsável pela logística ali dessa rede dessa ONG, né? Ele falou que mora num condomínio de classe média alta e que atrás desse condomínio tem uma comunidade. E eles fizeram uma campanha para doação ali dentro do condomínio, mais de 800 apartamentos, uma campanha de arrecadação para ajudar essa comunidade. Bateu na porta dele vizinhos pedindo ajuda, porque quebrou durante a pandemia e não tinha comida em casa, num condomínio de classe média alta. Então, às vezes, a gente não está vendo quem está do nosso lado, que de repente também está precisando. Então, ter esse olhar um pouco fora da caixa, né? Um pouco para os lados, pode fazer diferença aí, porque ninguém escolheu uma pandemia, ninguém escolheu a dificuldade, ninguém escolheu estar passando por esse momento delicado, né? Então, ter essa visão Nós falamos sobre isso. pode ser muito importante. Nós chegamos a tocar nesse ponto, porque chegamos a tocar nesse ponto também, porque todas as empresas passaram por dificuldade e algumas farmácias, nem todas as farmácias são de grande porte, de médio porte. Nós temos farmácias pequenas e que a pessoa é uma empresa, mas é de sobrevivência mesmo, né? E também passam dificuldades, outros setores também passam dificuldades. Então, isso que você falou é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Não são, nesse instante, muitas pessoas de classe média e que tinham seus negócios estão com dificuldade. E nós temos que ter um olhar para isso também, sabe? Não discriminatório. Muito, muito importante dizer isso. Talvez a pessoa que você tivesse acostumado a ver sempre de forma muito boa pode estar passando um sufoco agora, porque muitas pessoas quebraram mesmo nessa pandemia. Muitas empresas quebraram.
Com certeza. Doutor, essa iniciativa da farmácia solidária acontece só em São Paulo ou outros conselhos regionais também abraçaram essa ideia? E se não abraçaram, vocês também estão dispostos a fazer essa troca para incentivar outros estados a também fazer essa colaboração aí por meio das drogarias? Como é que tem sido? A princípio, nós tivemos a ideia aqui em São Paulo e colocamos em prática, né? Divulgamos nas redes e não chegamos a conversar com outros estados para que aderissem, porque foi uma ideia e uma coisa assim, ó, vamos fazer, nós temos que fazer alguma coisa e iniciamos. Mas eu acho que a sua colocação é muito importante e eu vou levar isso para nós temos um grupo de presidentes de conselhos de outros estados, eu vou levar essa ideia e pedir para quem quiser, o conselho que puder, né, aderir também à campanha e divulgar nos seus estados, até porque nós temos outros estados que até necessitam mais, não digo que mais, mas também necessitam tanto quanto nós nesse momento. Então eu vou levar essa campanha. A princípio ela está em São Paulo, né, focada em São Paulo, mas eu vou levá-la para os outros estados. Bacana, muito bacana. Doutor, você falou que já tem 50 farmácias que aderiram, que estão dispostas a aderir à campanha Farmácia Solidária. Você já tem uma estratégia para aumentar esse número de farmácias? Já tem Sim. um flerte, digamos aí, com outras redes para aumentar esse potencial aí de farmácias? Como é que tem sido essa questão? Eu conversei por mensagem ontem com o CEO da Abrafarma, que são as maiores redes, né? Fazem a composição das maiores redes de farmácia. Vou estar conversando com ele novamente hoje para a gente tentar a participação da Abrafarma junto. Mas também nós temos os nossos representantes do Conselho Regional de Farmácia, que são os delegados regionais, nessas quase 30 seccionais, e eles estão fazendo contato com as redes locais, porque às vezes nem sempre são redes grandes, são redes locais, né? E farmácias locais também, pedindo o apoio dessas farmácias. Então, nos próximos dias, a quantidade de participantes, de farmácias e farmacêuticos também participantes, deve aumentar bastante. Nós já estamos, hoje pela manhã, a coordenadora desse projeto passou essa atualização e ela está trabalhando muito nisso. Doutora, a gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse quais são os alimentos mais adequados para doação, porque às vezes o pessoal pode levar alimento que não é muito adequado para você fazer essa logística de transporte. Então, eu acho que é bom a gente ressaltar aí quais são esses alimentos. Olha só, nós estamos pedindo doação de alimentos não perecíveis. Arroz, feijão, açúcar, macarrão, como você citou, fubá, que mais? O que for alimentos não perecíveis que não tenham risco de estragar, é claro, tudo dentro da validade, pelo amor de Deus, né? Alimentos que estejam com a sua data de validade ali ainda de possibilidade de consumo, e basicamente esses alimentos que não têm risco de serem perecíveis. A quantidade não importa, pode ser 1 quilo, 2 quilos, 5, não importa. O que é possível, porque as pessoas também têm suas necessidades, suas dificuldades. O que for possível, nós agradecemos. Acho que é interessante até a gente reforçar, por exemplo, enlatados, que é fácil de levar, mas Isso. o que o senhor falou é muito, muito valioso, observar a data de validade, porque, obviamente, não vou, tem ali um período ainda para que esse alimento chegue no seu destino, então tem que ter pelo menos um pequeno prazo de validade aí ainda para expirar, para não ter nenhum problema. E aí, até a gente, Exatamente. até aproveitando, dá para ressaltar aí, alguns lugares têm a campanha, pessoal, de arrecadação de roupa. Às vezes as pessoas mandam roupas que estão usadas. Não custa dar uma lavadinha, mandar essa roupa limpinha, Exato. até porque a gente está num momento de pandemia que a questão sanitária é muito importante. Então, a roupa Exato. lavada, até o alimento higienizado faz muita diferença, né, doutora? A gente tem que sempre. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou, a gente ainda está num processo de vacinação, de controlar a curva de contágio, então, todos os meios aí de controle sanitário são valiosos ainda, e serão depois, né, doutora? A gente não pode
deixar que outra pandemia se instaure aqui na nossa vida. Então, o que a gente puder fazer é valioso. Doutor Marcos, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Alesp Conecta, a sua contribuição, a ideia fantástica do Conselho Regional de Farmácia, de colocar as farmácias à disposição. Mais uma vez, a gente tem que ressaltar isso, as farmácias estão à disposição com as portas abertas mais uma vez, os profissionais de farmácia que permaneceram na linha de frente, podemos dizer isso, desde o princípio, atuando dia e noite para que a população também ficasse mais tranquila com relação à pandemia. Muito obrigada, doutor. Parabéns pela iniciativa e que seja próspera, muito próspera. Pode fazer a sua consideração final. Muito obrigado. Queria só agradecer o espaço, porque é importante para a gente divulgar essa ação, né? E dizer à população que continue se vacinando. Graças a Deus, está acabando essa bobagem de negacionismo da vacina e as pessoas estão indo procurar realmente os postos de vacinação. Continuem. Nós não temos saída, nós precisamos vacinar e acabar com essa pandemia o mais rápido possível. E fazer só um apelo, viu, às autoridades, é que consigam negociar as vacinas, porque o grande problema hoje não é a aplicação, ainda é a falta de vacina. Então, um apelo para que a gente possa conseguir isso. Mas muito obrigado pelo espaço, viu? Uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, doutor. Esse foi o Alesp Conecta. A gente falou das farmácias na corrente de solidariedade. Conversamos com o doutor Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.